Formado em jornalismo pela Universidade de Uberaba, ele trabalhou na TV Uberaba cobrindo política. Em Brasília, atuou em algumas emissoras de TV e rádio. Na Rede Globo, foi repórter de política e depois apresentador e editor-chefe do DF1. Em 2011, deixou o cargo de editor-chefe para ser psicólogo, mas continuou como apresentador. Ele apresentou também uma edição especial do Jornal Nacional, além de apresentar aos sábados edições do Jornal Hoje e fazer participações no Bom Dia Brasil. Em abril de 2023, após 27 anos, ele foi dispensado da TV Globo. Agora o Fábio William seguirá a carreira como psicólogo e vem falar um pouco sobre isso, sobre sua carreira aqui no Virou Pauta. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado por aceitar o convite do Virou Pauta. Max, é um prazer para mim estar aqui, então uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite, então estou aqui à sua disposição. Muito obrigado. Fábio, já vou começar falando sobre Brasília. O Virou Pauta está completando 5 anos, inaugurando essa nova página aqui, que é o Virou Pauta DF. Então eu queria falar sobre a sua relação com Brasília. Você sempre citava que morava, não sei se ainda mora, em Taguatinga. Você já recebeu algum convite para ir para fora de Brasília? Como que é a sua relação aqui com a cidade? Quando eu vim para Brasília, eu sou de São Paulo, eu morei em Minas, e aí quando eu me formei em jornalismo, eu resolvi, eu tenho que ir para outro lugar, né? Como eu sou de São Paulo, não queria voltar para São Paulo, então naquele momento da minha vida eu queria ir para um outro lugar. Então pensei, bom, Brasília é onde, em vez de eu entrevistar prefeitos e governadores, vou entrevistar presidentes e ministros. Então foi aquilo que pintou na minha cabeça no momento, falei assim, eu vou para lá. Eu tinha aqui uma prima, não tinha nenhum conhecimento aqui, nenhum contato aqui, só uma prima que estava aqui. Eu tirei férias na TV Uberaba, onde eu trabalhava na época, afiliada à Rede Manchete, e vim para Brasília. Isso foi em 88, 89. Vim tentar a vida aqui. Fiz vários testes em emissoras, ninguém deu bola para mim. E faltando quase menos de uma semana para terminar minhas festas, tinha que voltar. Aí eu soube de uma rádio nova que estava inaugurando aqui, que era a Rádio Atividade. Fui lá, fiz um teste e passei. E fiquei. Eu entrei na Rádio Atividade 3 meses antes da rádio inaugurar. Estava em casa experimental ainda, quando eu entrei. E fiquei. De lá comecei a trabalhar. Eu fui tirar férias na TV Bandeirantes na época. Trabalhei numa emissora Sistema UHF. Depois trabalhei na TV Record. Trabalhei em várias emissoras de rádio aqui. Então Brasília está dentro do meu coração. Hoje eu me considero também brasiliense. Já recebeu alguma proposta para trabalhar fora de Brasília? Na própria Globo, quando eu entrei, foi na Globo News. Então, a gente, na época era a Alice Maria, que era a coordenadora geral da Globo News, que era a diretora geral. Ela me chamou para ir para o Rio, mas eu quis ficar aqui. Então, eu quis, por quê? Porque na época, meu filho pequenininho, e eu pensei assim, bom, eu não quero nesse momento criar meu filho no Rio, em São Paulo, né, por questões de violência. Eu já tinha vindo de São Paulo, já sabia como era. E hoje ainda está pior. Pois é. Então pensei, bom, Brasília, mesmo sendo uma capital, está anos-luz ainda hoje é assim, né, de todo o problema que você tem em Rio e São Paulo. E aí eu quis, bom, eu não quero criar a minha família lá, eu quero criar minha família num lugar onde eu considero que seja mais tranquilo. Então eu quis ficar aqui. Foi uma escolha por mim e pela família, não foi uma escolha profissional, porque profissionalmente naquela época seria muito bom, naquele momento era um abrir de portas muito maior, mas eu optei pela questão familiar. Perfeito. Fábio, e agora passando um pouco para a sua questão de trabalhar como psicólogo, a psicologia clínica. Você saiu da TV e algumas pessoas não sabiam que você trabalhava com psicologia clínica, criou o seu Instagram. Eu também sou especialista em redes sociais e eu sempre estudo quando um perfil novo é criado e tudo mais, tem isso. E você foi uma explosão de pessoas que foram ali ver o que você iria compartilhar. Muitas pessoas se depararam com o Fábio psicólogo, que muitos não imaginavam a diferença do Fábio jornalista. Como foi para você abrir essa rede social que era nova e também trabalhar com psicologia? Afinal, você fala muito sobre isso ali no seu perfil do Instagram. Eu sempre gostei de psicologia, foi algo que eu sempre me interessei, sempre lia muito de uma maneira não sistemática. E aí eu sempre tive 2 empregos, trabalhei em rádio e TV. E aí, num determinado momento da minha vida, eu saí de uma rádio e fiquei só na TV. Então, aquele momento foi que eu pensei, poxa, agora está na hora, quem sabe eu poderia estudar, né? Poderia ver como é, então... E você já queria fazer psicologia nessa época? Eu sempre gostei, mas eu não pensava em estudar sistematicamente, entrar numa faculdade, fazer. Quando eu saí da emissora de rádio, fiquei só trabalhando numa emissora,
eu pensei, bom, acho que talvez esse seja o momento de eu ver como é que é. Aí eu resolvi, eu falei, vou fazer um semestre para ver como é que é. Aí eu fiz um semestre, bom, gostei do primeiro, vou fazer o segundo, ver como é que é. E nisso eu me formei, fiz os 5 anos da faculdade, depois fiz pós-graduação em psicologia clínica para me especializar em psicoterapia. E hoje eu sou psicoterapeuta de adulto e casal e trabalho com hipnose clínica. Que legal. E como está sendo... Afinal, você já está atuando há mais de 10 anos, né? 12 anos, 12 anos. É uma segunda paixão ou o jornalismo vem primeiro? É mais ou menos como você falar, você gosta mais do papai ou da mamãe. Então, são amores equivalentes e diferentes. Então, eu sempre gostei muito de jornalismo. Claro, eu sou jornalista há quase 40 anos, então não tem como você fazer uma coisa há tanto tempo se você não gostar muito. Mas eu também gosto muito de psicologia. Então, é algo que eu me interesso muito, que eu estudo muito, que eu faço cursos e quanto mais eu aprendo, quanto mais eu trabalho com isso mais me fascina. Porque a mente humana é assim, quanto mais você conhece, mais você se dá conta de que você não alcança. Porque o ser humano é extremamente complexo. Então não será uma abordagem, não será um tipo de trabalho que você faz, que muitas vezes aquilo vai se resolver ou vai melhorar. Então precisa de muitas coisas. Então quanto mais você vai se aprofundando nisso, mais vai se ampliando e vai se distanciando o horizonte. Eu costumo comentar que conhecimento é como luz. Quanto mais a luz está clara, mais você vê que o limite está longe de você, que você não alcança. Então, uma das coisas que me seduz em psicologia é justamente isso. É por eu saber que eu estou há quase 12 anos trabalhando nessa área, todos os dias, e todos os dias eu me surpreendo. Todos os dias eu vejo que eu tenho muito que aprender. Todos os dias eu vejo que o que eu sei é muito pouco, para você poder ter a missão de ajudar uma pessoa a sair de uma situação de sofrimento que ela esteja. A psicologia é muito caso a caso, né, Fábio? E a rede social, você está conversando com muitas pessoas ao mesmo tempo. Como que você faz, digamos, a drenagem dos temas que você vai tratar ali no seu perfil do Instagram? Olha, é até constrangedor estar diante de um especialista em rede social, já que eu sou um zero em rede social. Não sei nada de rede social. Estou em rede social há 4 meses. Então, por isso que você é um caso que ele já virou pauta, literalmente, nos treinamentos que eu faço online, com pessoas que vão começar a trabalhar com rede social. Eu sempre cito o exemplo. Muitas pessoas querem criar um perfil do zero e bombar do nada. Não digo bombar de ter 1000 pessoas ali com os números subindo, mas sim você ter um engajamento, se conectar com pessoas de verdade que vão conversar com você. E o seu caso, ele é um desses que muitas pessoas estão ali. Elas estão interagindo. Então, por isso que é essa minha dúvida de como que você faz essa seleção dos temas que você vai tratar ali para conversar com o pessoal. Na verdade, é uma coisa muito intuitiva, porque eu não tinha rede social, eu não pensava em fazer isso. Quando eu saí da emissora, minha família, meus filhos, minha mulher me pressionaram para poder fazer. É importante fazer, agora que você está fora da emissora, então é importante até... Você não tinha vontade de ter perfil? Não tinha vontade, até porque eu imaginava assim, eu vou dizer o quê? E aí, até meus próprios filhos falassem, bom, fala o que o senhor fala no consultório. Então, assim, tudo o que eu falo ali, todos os meus vídeos, tudo aquilo que eu posto, frases que eu coloco toda segunda-feira, eu coloco uma frase, toda terça-feira eu coloco um vídeo com um tema. Aquilo é o que eu faço no meu dia a dia no consultório. De maneira como eu não tenho nenhuma estratégia, tipo assim, eu vou falar sobre esse assunto porque esse assunto está bombando ou vai bombar. Eu não penso nisso, é porque eu não conheço isso. Eu sou jornalista, eu não sou de marketing. Então eu sei falar daquilo que eu acredito. Então aquilo que eu falo, eu acredito naquilo. Por que eu acredito naquilo? Porque eu faço no consultório e eu vejo que dá resultado. Então, como você sabe, psicologia são várias abordagens. Eu sou da área humanista, eu sou gestalt terapeuta. Então, eu tenho a minha abordagem tem uma visão de ser humano. Então, dentro dessa visão de ser humano, a gente trabalha com o cliente no consultório. Então, e eu sempre procurei no consultório, antes de aplicar uma técnica, antes de fazer alguma coisa, eu gosto sempre de testar em mim se aquilo é
algo que a pessoa de fato aquilo vai ajudá-la a melhorar, ou é apenas uma teoria que é muito bonita, que vai mostrar que eu sou conhecedor dessa abordagem, mas ela não é útil para a pessoa. Quando a pessoa se senta na minha frente, eu tenho um profundo respeito por quem vai ao meu consultório e se senta na minha frente, porque a pessoa está ali depositando toda a confiança em você. E isso é muito sério. Então eu tenho uma obrigação de fazer tudo o que eu posso para ajudar aquela pessoa. E eu não tenho tempo a perder, e muito menos aquela pessoa. Ela não está ali para perder tempo, não está ali para perder dinheiro. Ela está ali colocando em mim a confiança de amenizar o sofrimento dela. Então eu faço tudo o que eu posso para poder ajudar. Por isso que eu gosto de testar se aquela técnica ela vai ser suficiente, se aquela técnica vai ser eficiente para que aquela pessoa não perca tempo, para que eu possa fazer o melhor por ela. Então, voltando à sua pergunta, como é que eu escolho? Aquilo que eu falo no consultório. Então tudo aquilo que eu faço no consultório eu coloco no Instagram. Perfeito. E as pessoas estão gostando, porque... Que sorte a minha, porque é zero marketing, zero conhecimento, zero estudo sobre isso. É assim, é apenas uma coisa intuitiva. E tá muito bom porque é natural e a gente consegue ver isso. Eu vejo que às quintas você usa bastante TBT também. Sim. As pessoas estão conseguindo, né, descobrir uma história do que não sabiam do Fábio. Outros trabalhos que o Fábio já teve, pessoas que você já entrevistou. Isso é muito bacana. Fábio, eu lembro perfeitamente, acho que nacionalmente, o primeiro contato que eu tive com o Fábio William foi com o meme do Fábio William, seu danadinho. E mais recentemente também teve o do Caixão, alguma coisa que você falou do musculoso. Mas uma coisa que me chamou a atenção, quando eu me mudei para Brasília e passei a assistir o DF1 todos os dias, eram as chamadas que você fazia para o jornal do dia seguinte, né? Afinal, você gravava a chamada um dia antes. É muito difícil para você que fazia um telejornal ter que fazer uma chamada da notícia que você não sabia que ia dar no outro dia. E você sempre relacionava com um tema que estava em alta, seja um capítulo da novela que estava bombando, seja uma pessoa que estava sendo eliminada, ou até um assunto que tivesse em alta mesmo. Como que você como que eu posso falar... Como que você fazia essa seleção de temas para você fazer a chamada ali? Porque era muito bom. Eu sempre, quando eu conversava com jornalistas mais jovens, em televisão, eu sempre digo o seguinte, olha, e é sempre a minha dificuldade. Quando você faz uma reportagem para a TV, o que eu considero mais difícil e mais importante é o início da matéria e o final da matéria. Por quê? Porque você não assiste televisão como você vê cinema. Você vai ao cinema, está sentado ali por conta de assistir aquilo. Televisão não. Você está vendo televisão e está o cachorro latindo, e está o vizinho gritando, não sei quem cantando, criança fazendo barulho. Então, você está ali jogado no meio de um monte de coisa. Como fazer para que no meio de várias coisas, além daquilo da TV, o mundo está interagindo com a pessoa, como fazer para que a pessoa preste atenção no que você está dizendo? Então, a primeira palavra, a primeira frase ou a primeira imagem, ela é muito importante para captar o telespectador. E a última frase ou a última imagem que vai fazer o telespectador comentar sobre o que você falou. Então sempre foi uma preocupação minha isso. Então quando eu fazia a chamada, ou seja, você muito bem colocou, né? Assim, como fazer uma chamada. Às vezes até a própria escalada do jornal não necessariamente aquilo vai entrar, porque pode ser que entre algum link de última hora, algum acidente, alguma morte, alguma notícia importante, você tem que derrubar uma matéria. Então nem é garantia que a escalada do jornal ela vai estar toda contemplada. Já aconteceu algumas vezes de você ter de derrubar uma matéria na própria escalada. Imagine colocar um dia anterior alguma chamada, alguma matéria. Então esse era o desafio e como fazer a pessoa prestar atenção. Quando eu sabia que eu ia entrar no meio da novela, eu assistia a novela, ou quando eu não sabia, eu perguntava para minha mulher, o que está rolando na novela, o que está rolando no Big Brother, por exemplo. Está rolando isso e aquilo, quando eu não podia ver. Eu fazia uma relação. Porque se a pessoa está ali assistindo aquele programa, ela está interessada naquele programa. Então pode não estar no minimamente interessada no que o Fábio vai entrar para atrapalhá-la, para fazer uma chamada de um jornal que ela não está interessada. Então eu tinha que conquistá-la. Captar a atenção dela, Captar a atenção. Né? Aí quando você capta a atenção, olha, tá rolando, hoje, olha, o paredão, não sei o quê, aí eu captava a atenção dela, pelo menos eu tentava, essa era a minha, né? Funcionava, pode ter certeza. Para poder jogar o assunto, para interagir junto com a pessoa.
Muito bom. Fábio, eu lembro muito dessas chamadas, eu lembro acho que da eliminação da Carol Conká, eram fabulosas as suas falas. E é um super diferencial, faz falta. Fábio, você estava falando sobre ver a novela um dia antes para poder fazer a chamada, o reality show. Me fala uma coisa, você vê TV, você tem esse hábito? Eu gosto de ver, eu vejo tudo em TV. Assim, eu ligo televisão e tá lá, passou um programa religioso, um reality show. Eu gosto de ver, eu olho. Porque eu vou gostar de tudo? Claro que não. Só que até para você criticar, você tem que conhecer. Verdade. Porque boa parte das pessoas critica sem conhecer. Então como é que eu vou criticar alguma coisa se eu não conheço? Então até para você criticar, você tem que olhar, analisar, ver. Aí sim, eu posso criticar, eu acho que isso aqui deveria ser vermelho. É a minha opinião. Mas eu preciso saber que isso aqui é branco, a dificuldade que tem para fazer isso aqui, como é que foi feito isso aqui, aqui se propõe isso aqui, para eu poder entender aquilo, gostar ou não, e ter uma opinião abalizada. Porque é muito fácil. Opinião todo mundo tem. É muito fácil você dizer, isso é feio, isso é bonito, isso é isso e aquilo. Só que nós somos jornalistas. Ninguém quer saber a opinião do Fábio. Se eu acho feio, bonito, não me interessa. Agora, olha, tal coisa está acontecendo assim, assim, por causa disso, deveria ser assim, porque a lei diz assim, ou porque ele se propôs a fazer assim, ou porque ele prometeu isso e não está fazendo. Aí é diferente. Aí não é apenas você dar a sua opinião. Eu nunca, nos comentários que eu fazia no jornal, eu não falava assim, isso é bonito, isso é feio. Não interessa para as pessoas. Quem sou eu para alguém se interessar pela minha opinião? Só que como eu sou jornalista, eu tenho o privilégio e a missão de estar em lugares onde as pessoas não poderão estar, para pegar a maior parte de informação possível sobre aquilo e ajudar a pessoa a ter uma opinião dela. Então, quando eu fazia algum comentário, esse comentário é sempre abalizado dizendo, olha, está falando tal coisa aqui, mas prometeu tal coisa. Deu essa desculpa aqui, não respondeu isso aqui. Eu perguntei X, respondeu Y, porque o que mais tem é isso. Então você faz a matéria, uma denúncia de algum hospital que não tem médico, não tem medicamento, alguma coisa mal feita que o governo faz, e o governo sempre dá uma respostinha lá. Estamos providenciando, é sempre no gerúndio, estamos fazendo, por que não providenciou? Por que não fez? Por que prometeu uma coisa que não dá conta de fazer? Claro que às vezes você planeja alguma coisa, aquilo não vai dar certo, mas tem que ser sempre. Não se tem palavra. A pessoa não tem, seja autoridade, seja o que for, não tem brio de falar assim, olha, eu não vou prometer aquilo que eu não posso cumprir. Porque criou-se uma cultura na política que você e promete, os erros também, né? Não, claro que nunca, né? Nunca assume. Nunca assume. Então a nossa obrigação é essa, de que, olha, está aqui, é essa a questão. Somos donos da verdade? Claro que não. A gente sabe como fazer? Não. Por isso que eu não vou fazer, porque eu não tenho competência. Quem não tem competência não deveria fazer. Então, você não dá. Então, por exemplo, eu não dou conta. Eu não tenho competência para ser governador. Então não serei. Que bom se todo mundo pensasse assim. Porque muitos que estão lá não iriam nos importunar com a própria incompetência. Perfeita colocação, Fábio. Uma outra dúvida aqui, não sei se tem muito a ver, mas você acha que a psicologia te ajudou a fazer um jornal melhor? Ser um jornalista melhor? Conversar com o público, já que você foi o porta-voz do jornal de maior audiência do DF por muitos anos. Então as pessoas ligavam a TV para ver as notícias e o Fábio William ali, às vezes com algum comentário que fosse ajudar, sendo a voz do povo. É interessante, assim, curioso você falar isso, Marcos. Eu acho que eu devo muito mais à sua gentileza do que do que eu realmente possa achar. Sinceramente, eu não acho que as pessoas ligavam o jornal para me ver. E eu sempre disse uma coisa, isso, e quem é meu colega, quem trabalhou comigo há quase 27 anos na Globo, sabe disso, porque eu sempre disse isso. Falei assim, olha, apresentador de telejornal é diferente de apresentador de programa. Porque o apresentador do programa, seja o X, Y ou Z, a pessoa assiste pelo apresentador. Telejornal não. Eu não acredito nisso.
E eu sempre disse isso. Então, assim, o telejornal tem que ser bom. Então, sendo o Fábio, sendo o José, sendo o Francisco, sendo o Antônio, a pessoa vai assistir ao jornal, independentemente de quem seja o apresentador, por causa que o jornal é bom. Agora, a pessoa, claro, olha, eu não vou deixar de assistir o jornal, mas eu prefiro com X, Y, Z. Aí, ok. Então, eu sempre considerei que a pessoa... eu sempre fui um instrumento, eu sempre falei isso para jornalista. Jornalista não é artista. Jornalista não está ali para aparecer. Eu não tenho a mínima importância. Eu sou apenas, única e exclusivamente, como jornalista, um instrumento necessário para que a pessoa possa se informar. Eu sempre achei que quando o jornalista se confunde com celebridade, quando o jornalista se confunde com o ator, com o artista, na minha singela opinião, ele se perde como profissional. Porque o que importa não sou eu. Por isso que eu te falei, assim, não importa se eu acho bonito ou se eu acho feio, não interessa, não sou ninguém. Agora, como jornalista, eu falo assim, olha, isso aqui está correto, por quê? Porque ele consegue segurar a água, esse copo consegue segurar a água, ele está ok, beleza, está limpo, está tudo certinho. Agora, olha, está quebrado, eu preciso denunciar que está quebrado. Então, quando o jornalista ele se confunde com celebridade, eu penso que ele perde uma grande oportunidade de fazer na inteireza a sua missão, que é informar. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu não estou aqui para dizer se está certo ou se está errado, eu estou aqui para mostrar, olha aqui. Não é porque é a minha opinião, é porque ele se propôs a fazer isso e não fez. Esse hospital, a pessoa vai no hospital, ela tem que ser atendida. Onde estão as autoridades que ficam encasteladas nos seus gabinetes, que não vão aos hospitais de madrugada? Para que ele está ali? Qual que é a missão de um governador? Qual que é a missão de um presidente? Qual a missão de um prefeito? O que é mais importante do que ele cuidar da segurança, do que ele cuidar da saúde? O que ele está fazendo? Você é um jornalista, está aqui fazendo o quê? Você está entrevistando, você está produzindo, está fazendo aquilo para o qual você se propôs a fazer. Onde é que estão essas autoridades que não estão fazendo o mínimo necessário, o básico? Porque se tiver alguém que não está sendo atendido, se tiver hospital que não tem remédio, se tiver pessoa morrendo na fila, está certo isso? De forma alguma. E onde estão as pessoas que resolvem isso? Que não estão lá fazendo o que devem fazer? Aí vamos cair na... não é fácil, tem a solução? Eu não tenho. Porque eu não sou gestor. Eu não tenho competência para isso, então não me proponho a fazer. Agora, se você se propõe a fazer, você tem a obrigação de fazer. E não tem que achar ruim, pode até achar. Mas daí? Porque vão apontar o dedo. E ninguém gosta que apontem o dedo. As pessoas querem fazer as coisas certas ou erradas e querem que ninguém diga nada. Não é essa a nossa missão. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para mostrar, olha aqui, isso aqui não está certo. Não é porque eu acho que não está certo. É porque isso aqui foi feito para funcionar assim. Se não estiver funcionando, tem alguma coisa errada. E quem se propôs, quem se candidatou, quem foi eleito para aquilo, ele tem obrigação de fazer aquilo. Então, quando um gestor, quando um político, eu construí aquela estrada, resolvi esse problema, parabéns, não fez mais do que a sua obrigação. Perfeito, Fábio. Por isso que eu falo que as pessoas gostavam de ver o Fábio William cobrando isso na TV. Claro que vemos vários jornalistas também fazendo o papel de fazer essa cobrança, sendo a voz do povo. Mas você sempre fez isso de uma forma muito... que me prendia a atenção e falava, eu queria falar o mesmo, mas não consigo, porque não tenho a voz do Fábio William. Fábio, seguindo aqui nossos assuntos, que momentos históricos você já presenciou como jornalista e o que foi marcante para você nesse tempo aí, conduzindo, trabalhando como jornalista em vários veículos? Olha, sabe o que mais... não existe uma coisa em específico, eu imagino.
Mas o que mais, eu como jornalista, o que mais me deixava feliz é quando uma reportagem, quando você mostrava uma pessoa que não estava sendo atendida, quando você mostrava uma pessoa que estava há meses esperando uma cirurgia que nunca acontecia, porque marcavam a cirurgia e não tinha anestesista, marcavam a cirurgia e não tinha anestesia, marcavam uma cirurgia e não tinha medicação, marcavam uma cirurgia e não tinha uma coisa ou outra. Aí quando você fazia uma reportagem, magicamente aquilo aparecia. Aí tinha um anestesista, tinha medicação, a coisa era feita. Por quê? Então isso me deixava, ao mesmo tempo, revoltado, porque eu sempre perguntava, se era possível ser feito, por que não foi antes? Por que precisou uma reportagem falar? Não estão trabalhando. Estão prestando a sua atenção em quê? Estão colocando a sua energia, a gente até sabe, ou até imagina no que seja. Mas não é naquilo que deveria ser. Não é no trabalho que se propôs. Então, assim, e quando isso acontecia, então era um misto de revolta, porque se conseguiram fazer agora, por que não conseguiram fazer antes? Porque se você não pode fazer, deu um problema no microfone. Fábio, olha, não interessa seja o Fábio, que seja o Papa, não vai ter a entrevista porque não tem microfone, ponto. Não é o que você quer. Não teve jeito, essas coisas acontecem. Mas quando a gente chegava, e isso acontece todos os dias, quando a reportagem chegava e mostrava o mal feito, invariavelmente o mal feito, ele era desfeito. Por quê? Qual é a mágica que aconteceu? O microfone arrumou do zero? Então, e isso era também, que bom que aquela pessoa que estava sofrendo, o seu trabalho, de forma indireta, o trabalho dos repórteres, dos editores, do pessoal da pauta, da apresentação, tudo isso junto possibilitou que aquela pessoa tivesse amenizado o sofrimento ou tivesse restituído um direito que nunca poderia ter sido vilipendiado por incompetência ou por má fé, ou seja lá o nome que se dá. Então o que a gente vê, então assim, o jornalismo ele nos dá uma possibilidade muito grande de você estar em contato com coisas e pessoas que você não estaria numa situação normal. Isso, por um lado, é muito bom. Isso, por um lado, também você sofre com aquilo. Aí você, quando pergunta sobre a psicologia, até que ponto isso ajuda? Isso ajuda que você percebe melhor as coisas. Então, quando eu vou entrevistar uma pessoa, é claro que ali estou sendo o jornalista, não o psicólogo, mas não dá para eu também separar as coisas. Então, quando a pessoa começa a falar, você começa a perceber com mais clareza, embora hoje em dia está tão claro que você não precisa ser psicólogo para saber que uma pessoa está mentindo na sua frente. Você começa a conversar e você começa a perceber assim, essa pessoa ela não está falando a verdade. Essa pessoa está escondendo as coisas. E aí você começa a fazer de uma forma em que, claro, você não é dono da verdade e eu posso também estar enganado, obviamente. Mas vai jogando de uma forma que fique explícito. Ela começa a explicitar a própria mentira dela. Começa a explicitar a própria falta de verdade. Então ela não está. Você percebe que ela não está interessada nisso. Ela diz que está, mas não está, porque se estivesse estaria fazendo. Ou então falar assim, olha, Max, eu estou aqui, eu gostaria de fazer tal coisa, mas eu não consigo fazer. E ok, eu não dei conta, ponto. E quando é que você vê um gestor, quando é que você vê um político falando isso? Olha, eu não dei conta. Realmente eu falhei. Qual é o problema? Porque a gente falha. Eu sou o que mais falha. Eu falho todo dia. E está tudo bem a gente falhar. E está tudo bem falar assim, Max, eu não dei conta. Isso aqui eu não sei fazer. E está tudo bem. Mesmo que você seja da profissão, você é um excelente entrevistador. Mas você vai saber tudo. E é mesmo. Tudo o tempo todo. Não. Pode ser que um dia você não esteja bem. Um dia você vai fazer como já aconteceu algumas vezes comigo. Às vezes dá um branco, às vezes você trava, às vezes você gagueja, você vai falar e não consegue falar. Tudo bem. Até porque só erra quem faz. Então, é fácil a gente criticar o outro, ok.
Imagina, gerir um estado, gerir uma cidade é fácil? Claro que não, ninguém está falando isso. Mas precisa ser transparente. Pessoal, eu quis muito fazer isso aqui, mas não dei conta por causa disso e daquilo. Ok. Mas há sempre uma desculpa. Há sempre uma coisa que tentando esconder uma incompetência, ou seja lá o que está se escondendo. É isso que é revoltante. E é isso que a gente percebe. E você com certeza também como entrevistador, porque a entrevista dá muito isso, você vai entrevistando tanto que você começa a perceber as coisas. É verdade. Fábio, muitos desses assuntos que você está colocando aqui, desses problemas que nós temos e que você conseguia transmitir eles para as pessoas que também vivem esses problemas, são muito... as ações de quem deveria cuidar dessas pessoas são muito sem noção. E esse foi praticamente um bordão seu, acho que foi uma criação sua também. Como que veio a ideia do Sem Noção? Como que você conseguia levar com tanta leveza coisas literalmente sem noção? O Sem Noção nasceu nós recebíamos muitas imagens que chegavam na emissora, imagens interessantes, curiosas, bacanas, mas que não cabiam em nenhum outro lugar. Não era uma reportagem, não era uma denúncia, não era uma coisa que justificava uma reportagem. Então nós imaginamos, como é que nós podemos aproveitar isso? E aí surgiu a questão do Sem Noção, mas eu não queria ser assim, eu não quero taxar aquilo de ser sem noção. Até porque, assim, quem sou eu para taxar alguma coisa sem noção? Primeiro que tinha que ser uma coisa absolutamente absurda, que você olhasse, ou muito engraçada, ou muito sem noção mesmo. E aí eu criei o bordão, é ou não é sem noção? Até para deixar para o telespectador a escolha. Então, muitas vezes eu falo assim, e aí, você decide, é ou não é sem noção? E ajudava muito porque, assim, quantas e quantas vezes... apresentando no jornal, vendo a reportagem, eu ficava revoltado com aquilo. E eu seria um chato de galocha, mais ainda se tudo eu fosse comentar, tudo eu fosse falar, tudo. Então o Sem Noção ajudava muito nisso. Porque muitas vezes você acabava a notícia, e o governo disse isso, 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 isso. Hora do Sem Noção. Porque você sempre ligava ali esses pontos. Porque aí... Você está dizendo ou não está dizendo, e a pessoa vai escolher ou não se ela acha. Não acho que isso seja sem noção, acho que o governo está certo, por que não? Eu acho que isso está correto, por que não? Então também era uma forma da gente, de colocar para a pessoa, você escolhe. Se você acha que isso está correto, eu posso estar errado. Então, porque o fato de eu achar que está errado não significa que esteja. É apenas a minha opinião. E eu, claro, vou tentar demonstrar por que aquilo está. Então, em algumas coisas, para não ficar toda hora você comentando ou falando alguma coisa, o Sem Noção tinha esse papel. E o que é interessante é que, assim, embora fizesse um jornal de 1h30 quase, o Sem Noção mais comentado, aqueles 10, 20, 15, 20 segundos do Sem Noção é que as pessoas comentavam mais. É verdade, a gente via muito lá quando você ia ler os comentários, até nos Trending Topics do Twitter. Fábio, hoje com a internet, pegando esse gancho aí, é muito fácil você errar alguma coisa. Por exemplo, esse final de semana teve um repórter que errou uma palavra e você abre qualquer rede social, você vai passar 10 vezes por esse vídeo. E hoje é muito fácil, qualquer situação constrangedora que a gente possa passar, viralizar, as pessoas terem acesso a isso. Mas alguns anos atrás isso não era tão comum. Às vezes acontecia, o pessoal que viu ao vivo viu ali e passou. Hoje em dia todo mundo compartilha e muitas pessoas conseguem ver através dessa potência que é a internet. Você já passou por algum momento constrangedor? O que você citou há pouco do Danadinho foi um desses, né? Porque qual foi a história do Danadinho? A gente ia chamar o Globocop. E assim, jornal ao vivo, você está com um ponto e as coisas estão acontecendo. Então, está passando uma reportagem, às vezes a próxima matéria deu um problema, não chegou a tempo, não foi possível editar. E aí, a todo tempo, você tem duas vozes aqui, do editor-chefe e do diretor de TV. O diretor de TV é aquele que vai colocar a matéria, que é o cara que faz a parte técnica. E precisa falar assim, Fábio, não entrou ainda, 10 segundos para terminar,
olha, deu problema aqui, ó, olha, tá ruim, eu vou tirar, vai passar para você. Ok. E o editor-chefe é o cara que vai dizer assim, Fábio, aquela matéria, olha, vou ter que colocar uma matéria agora porque teve um acidente assim, você vai ter que narrar em cima. Aconteceu isso e aquilo, entra aí. Então você fica o tempo todo ali. Eu iria chamar o COP para falar do trânsito, que era a Gilmara que ia falar, e depois ia ter uma outra matéria. Só que quando eu fui chamar a repórter, o editor-chefe falou assim, Fábio, a próxima matéria caiu, enrola. Começou a falar, eu enrolar. E aí, quem pega o vídeo, vai perceber que eu alongo as palavras. Nós estamos aqui, eu vou alongando, porque eu estou tentando entender qual é a mensagem, ele está me passando a informação, e eu comecei a falar para processar. Bom, então eu vou ter que enrolar aqui, ela vai falar sobre isso. Aí eu comecei Aí fiz uma brincadeira com ela, foi quando ela soltou aquele lá do Donadinho, quer dizer, eu absolutamente não estava esperando aquilo, né? Então foi então assim, isso acontece muito, e como você falou hoje, na vida sempre foi assim, se você fizer 10 coisas certas, você vai ser julgado pela 11ª que você fez errado, isso é na vida desse jeito, né? Se você tem um amigo e todas as vezes que ele te pede um favor, você faz. Se tiver um dia que você não fizer aquele favor, você vai ser julgado pelo favor que você não fez. Ele vai esquecer todos os outros que você fez. E hoje isso é elevado à potência máxima com a internet. Então, o que vale é o teu erro, não é o que você acertou. Mas o que eu sempre converso e digo isso, por exemplo, é natural, a pessoa fica nervosa, você está exposto. Eu falo assim, olha, só erra quem faz. Eu, por exemplo, eu nunca vou perder um paciente na mesa de cirurgia. Por quê? Porque eu não sou cirurgião. Então não tem como perder. Só corre o risco de perder um paciente na mesa de cirurgia o cirurgião. Por mais fantástico que ele seja. Pode ser o melhor do mundo. Ele corre esse risco. Então quando você se expõe, como eu estou aqui, por exemplo, num podcast prestigiado, com um jornalista prestigiado, me entrevistando, eu estou me expondo. Então, nesse momento, tem gente que está me ouvindo, ok, o que o Fábio falou é legal, estou achando bacana, e tem gente que está ouvindo e fala assim, olha, esse cara é uma besta, não gosto dele. O que ele falou não está correto. Ok, faz parte do jogo. Então, quando a gente se coloca na vitrine, a gente tem que estar preparado para os aplausos e, na maior parte das vezes, para as vaias. É por isso, Max, que eu já sei que você faz isso, porque é perceptível em você. A gente precisa fazer e falar aquilo que a gente acredita. E não aquilo que eu acho que é bonitinho, eu acho que que eu vou receber like, que eu acho que alguém vai me elogiar por causa disso, ou então eu vou, como às vezes eu percebo que às vezes é feito, às vezes a pessoa faz alguma coisa para ver se emplaca, não, como é que fala? Engaja. Se viraliza. Bomba. Isso, se viraliza. Ok, ele pode acertar, mas pode errar muito feio. Só que quando você é criticado por aquilo que você acredita, por aquilo que você, olha, beleza, colocou aqui essa caneca branca, mas eu gosto de vermelho. Alguém vai criticar, então eu gosto de azul, eu gosto de amarelo. Ok, pessoal. Mas eu gosto de amarelo, ponto. E está tudo bem você me criticar, não tem problema algum, está tudo certo. Até porque quem se coloca na vitrine e não quer ser criticado, aí nós vamos ser igual ao quê? Aquele político que acha muito ruim quando ele faz alguma coisa errada e que você vem falar. Como um deputado, uma vez que eu fui entrevistá-lo, e ele, muito revoltado, me perguntou, por que é que você só me procura quando dá alguma coisa errada? Quando eu apresento um projeto bom, você não me procura? Sabe por quê, deputado? É porque apresentar projeto bom é sua obrigação. Eu não sou publicitário, eu sou jornalista. Estou aqui para te promover. Eu estou aqui para dizer aquilo que quando sai... mas quer dizer que o jornalista não elogia nunca? Me elogia. Quando é necessário. E quando é algo, por exemplo, um policial prendeu o bandido, não fez mais do que obrigação. Agora, eu dei a notícia e eu elogiei os policiais. Pegou fogo numa casa, acho que faz tempo isso, mas penso que foi em Ceilândia, se não me engano. Um policial militar tinha chamado os bombeiros e ele não esperou o bombeiro entrar.
chegar. O policial arrebentou a porta, foi lá e salvou a pessoa. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Não era a função dele, não é pago para isso. Ele foi herói. Ele fez uma coisa que não era obrigação dele. Então eu fiz questão de elogiá-lo. Por quê? Porque não é obrigação dele. O bombeiro entrou, pô, legal, bombeiro. Mas a obrigação sua é isso. Agora, quando alguém faz alguma coisa que sai fora daquilo, que é como um político que ia ser elogiado porque administrou direito. Não foi mais do que obrigação, amigo. É para isso que você está aí. Então, assim, é assim que eu penso. Muita gente pensa o contrário. Não, você tem que elogiar, tem que falar, ok, eu penso assim. Mas quando você é criticado por algo que você realmente pensa, está tudo bem. Ok, as pessoas pensam diferente, ainda bem. Cada um pensa de um jeito. As pessoas não são iguais. Mas eu consigo lidar bem com isso. Por quê? Porque realmente eu acredito nisso. E a gente fica em paz com isso. Quando você fala aquilo que você acredita, você bota aquilo que você realmente acha que é. Porque o outro discordou, você sabe respeitar o outro. Ok, ele pensa diferente. Tem todo o direito de pensar diferente. Tem todo o direito de discordar de mim. Ok. Ele não é ruim, nem é bom. Bacana. Discordou, ok. A gente pode ser amigo, a gente pode conversar. Esse que é o problema, né? Hoje em dia, as pessoas... O fato de você pensar diferente, você gosta de preto, eu gosto de azul. Não, porque o azul é o certo. Quem disse isso, meu Deus? É sair dessa soberba de achar que a minha opinião é o certo. O fato de eu não gostar não significa que seja ruim, e o fato de eu gostar não significa que seja bom. É apenas as informações que eu tenho me possibilitam gostar ou não daquilo. Só isso, ponto final. E isso é questão de relacionamento, isso é o verdadeiro respeito que tanto se procura, que tanto se fala, que as pessoas pegam bandeira de respeito. Respeitar, a gente respeita no varejo, é no dia a dia, é no respeitar verdadeiramente o outro. E não é só fazer desfile porque eu estou querendo respeitar, eu tenho que respeitar aqui, é no meu espacinho. Ok, você tem todo o direito de ser assim, de pensar assim, beleza. Eu não concordo, mas eu respeito. E acabou. A vida seria menos complicada, eu acho. Fábio, isso que você citou é muito importante. Inclusive nas redes sociais, hoje as pessoas acham que criou uma conta ali, pode sair comentando, discutindo em cima de opinião das outras pessoas, falando o que é certo e o que é errado. Infelizmente, a rede social hoje... até em termos de psicologia, muitas pessoas adoecem usando rede social, não vivam naquele mundo perfeito que todo mundo está sempre sorrindo, está todo mundo lindo, está com filtro, não tem uma ruga aqui. Exatamente. Então, a rede social tem seus benefícios, também tem seus malefícios, acho que esse é um dos principais. Fábio, você falou aí, vou falar só mais um pouquinho de jornalismo. Você fez muitas coberturas históricas na sua carreira. E você também, antes, fazia a clássica reportagem de rua. Você sente falta disso também? A reportagem de rua é a mãe do jornalismo, né? Assim, você vive a notícia, exatamente, né? Assim, claro, o jornalista, você pode ser repórter, você pode ser pauteiro, você pode ser editor, você pode ser apresentador. Mas é a reportagem que é a mãe de tudo. É na reportagem que a gente aprende de fato, na minha opinião, o que é o âmago do jornalismo. Porque você está ali lidando com a vida real e você tem que estar naquele ambiente, captar o que é mais importante daquele ambiente, e tudo isso com um tempo delimitado. Porque em televisão, por exemplo, não tem essa história de 10 horas é 10 horas, não é 10 e 1. A sua matéria tem que estar ali naquele momento, pronta para aquele momento. E tem um chavão em jornalismo, né, em telejornalismo principalmente, que matéria boa é a matéria que vai ao ar. Porque não adianta eu chegar aí para a rua e fazer a matéria mais fantástica, entrevistar todo mundo, fazer um texto elaborado, mas não deu tempo de ir ao ar. Então, o grande desafio... Então, quando a gente senta para assistir um telejornal, a gente não tem ideia do quão trabalhoso foi para aquilo chegar naquele momento, naquele instante ali. Quanta gente envolvida. Porque
se o cinegrafista falhou, se o repórter falhou, se na pauta deu alguma... Se o editor atrasou, se o editor de texto, o editor de imagem, se na hora que o técnico que manda, se o equipamento falhou na hora, aquilo não vai naquele momento. E às vezes acontece. Uma vez, por exemplo, logo que eu assumi o DF1, teve um dia que foi faltando 15 minutos para entrar o jornal. Eu não me lembro se o sistema estava mudando. Um editor fez alguma coisa que caiu todo o jornal. Não tinha nada. Não tinha nada escrito no sistema. Não tinha nada injetado, que é a matéria injetada para você apertar o botão e ela ir ao ar. Não tinha nada. Faltava pouco para o jornal entrar 15 no ar. minutos. Meu Deus. Então, sabe aquele famoso barata voa, que todo mundo começou a berrar, arrancar os cabelos e não sei o quê. Aperta o botão errado do TP e passo mal. Pois é, e aí, naquele momento, assim, eu era editor-chefe nessa época e era o apresentador. Aí, quando eu vi aquilo tudo, eu falei, bom, se eu me apavorar, acabou tudo. Aí eu literalmente, aí veio aquela hora que se desce o santo, né? Respirei, fui andando devagar, porque eu não podia estar ofegante, porque a sua tendência natural é sair apavorado também. Eu deixei tudo lá, porque aí começou tudo técnico, correr, engenheiro, não sei o quê, e todo mundo, meu Deus, e agora? Aí eu saí andando, entrei no estúdio, coloquei o ponto e só vi o berro do diretor de TV. Fábio, não tem nada. É um grande editor diretor de TV, que é o Franklin, né? Franklin Gomes. Eu falei assim, Franklin, com essa tranquilidade, Franklin, não tranquilidade, mas com essa, né? Porque por dentro eu estava também. Franklin, essa é a má notícia. A boa notícia é que agora está na nossa mão. Ou seja, daqui a 10 minutos, aí já eu cheguei lá, deu 10 minutos, daqui a 10 minutos vai entrar o jornal, jogue a vinheta, passa para mim, eu vou falar a escalada, que são as manchetes, porque como era editor do jornal, eu sabia tudo que está no jornal. Eu vou falar de improviso aqui, joga a vinheta, passa para mim, nós tínhamos lá um comentarista que era o Lawrence, comentarista de polícia, eu vou chamar de segurança, eu vou chamar o Lawrence, nós vamos bater um papo. Vamos falar sobre a segurança no DF, a segurança em Taguatinga, no Guará, no Núcleo Bandeirante, em todos os lugares, em Ceilândia. Vamos falar sobre a segurança em Goiás, vamos falar sobre a segurança no Brasil, no planeta Terra, não sei o que, vamos conversar. Se em algum momento aparecer alguma matéria, você me fala que eu chamo. Mas aí meu santo é forte, graças a Deus, faltando 1 minuto para entrar o jornal, o sistema voltou e ok, deu para o jornal deu tudo certo. Mas assim, você tem que conviver com isso. Fábio, você apresentou o DF1 aqui em Brasília, trabalhou por tantas emissoras incríveis, mas eu digo que no telejornalismo hoje no Brasil, o máximo que um jornalista pode chegar como apresentador é na bancada do JN. E você teve essa experiência de apresentar o jornal de maior audiência do nosso país, de maior relevância e importância também. Como foi para você essa experiência? Ímpar, porque como você falou, todo jornalista de televisão, eu imagino, que queira chegar na bancada mais importante do seu país. Então, eu, como jovem jornalista, sempre sonhei isso. Nunca imaginei que fosse chegar. E mesmo na Globo, eu nunca imaginei que fosse chegar. Eu tive a sorte, o privilégio, a bênção de ter tido essa oportunidade, o Jornal Nacional fazer os 50 anos, para que eu pudesse estar ali. Então, assim, como eu considero, muito humildemente, profissional de TV que sou, então, de telejornal, porque a minha vida inteira foi rádio e televisão, nunca trabalhei em jornal impresso, nunca trabalhei em site. Então, a minha experiência toda de quase 40 anos é em telejornalismo e em radiojornalismo. E mais em telejornalismo. Então, eu queria estar ali. Então, eu tive essa oportunidade. Então, foi um momento, assim, que ninguém me tira mais. É algo que eu carrego comigo. E foi muito importante, foi dia 5 de outubro, foi no aniversário do meu filho. Então, foi tudo muito representativo para mim. Então, foi algo assim que para mim uma realização
pessoal e profissional muito grande. Então eu sou absolutamente grato a Deus por ter me possibilitado estar nesse lugar, ter feito aquilo. Porque para mim, porque muita gente pode ouvir isso e falar assim, mas que bobagem, pô, não quer dizer nada. Para mim era muito importante. Como profissional de televisão era muito importante. Que é o máximo, seria, proporcionalmente falando, seria a Hollywood do artista. Seria o Oscar chegar ali. Então, estive, né, nessa vez, então assim, fico extremamente feliz de ter conquistado isso. Então, esse tipo de coisa ajuda a gente a lidar com as variações da vida. Porque uma coisa é importante, assim, isso não é só para isso, para qualquer outra coisa. O que a gente viveu, ninguém tira da gente. Isso serve para a profissão, isso serve para relacionamento. Às vezes você pode amar muito uma pessoa, e quem nunca perdeu uma pessoa que amava, ou não teve oportunidade de, então, quem nunca levou um toco, vamos dizer assim. Então, a pessoa, ela pode até te deixar, mas ela não vai ter a capacidade de tirar aquilo que você viveu. Então, muitas vezes a gente fica preso ao que nós não temos mais. E o sofrimento é maior. Mas a gente se esquece de saber, eu tive isso. Então, o que você viveu, ninguém te tira mais. Nem aquela pessoa. Então, não importa se a pessoa está deixando um relacionamento, se a pessoa está te demitindo, se a pessoa está... Agora você não faz mais isso, Max. Ok, faz parte da vida. Agora, o que você viveu, ninguém tira mais de você. Então, como eu falo, eu me sinto muito privilegiado, muito abençoado de ter vivido esse momento. Por quê? Porque ninguém me tira mais. Isso é meu. Pode não ter importância para ninguém, mas tem importância para mim. E é isso que importa. Fábio, você falando sobre essa experiência e tudo mais, é um assunto que não dá para não abordar, e já vi que você falou bastante em entrevistas, no seu perfil e tudo mais, foi a demissão do DF1. E digo isso não só por ser um assunto que talvez possa estar batido, mas as pessoas relacionam muito ao Fábio William, o cara que fazia o jornal ali à tarde, o jornalista do DF1. Você já falou um pouco de como você encarou isso, mas você, fora do jornalismo hoje, depois de tanto tempo, como que você está? Você está feliz? Tem vontade de voltar para a TV? Olha, o que eu estou fazendo está sendo muito interessante. Como eu já era, eu não saí de uma carreira e passei para outra. A outra carreira já estava em andamento há 12 anos e eu só estou continuando a fazer. O que eu acrescentei, o que eu coloquei de diferente foi a questão da rede social, a questão desse trabalho em rede social. Está gostando da rede social? Está sendo uma experiência muito interessante e diferente para mim, nova para mim. E eu gosto de aprender coisas diferentes, eu gosto de aprender, de perceber, de ver como é. E assim, como eu tive uma aceitação, um acolhimento muito maior do que eu imaginava que pudesse ter, isso também me coloca uma responsabilidade de querer fazer cada vez melhor. E estou com projetos de fazer coisas mais aprofundadas dentro da área de psicologia, usando rede social. Uma coisa mais profunda, porque o que eu tenho notado é que, por exemplo, eu toda terça-feira eu coloco vídeos de 3 minutos, mais ou menos, falando sobre um tema, como você havia comentado. Então eu percebo que tem muita gente dizendo, poxa, isso é bacana, isso é legal, isso de alguma forma tem me ajudado, isso tem, de certa forma, me feito refletir sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, sobre o que eu estou fazendo. Então, eu já estou com um projeto que já começou a entrar em andamento, para fazer uma coisa muito mais assertiva dentro disso, usando as redes sociais, em que a pessoa vai ter uma oportunidade de se aprofundar mais naquilo, para que ela possa refletir melhor sobre ela. Porque quando a gente começa a aprender mais sobre a gente mesmo, quando a gente começa a refletir mais sobre as nossas escolhas, porque tudo tem mais do que um porquê, tudo tem um para quê. Porque o porquê é mais simples.
O que quer dizer o porquê e o para quê? Se eu perguntasse, Max, por que que você é jornalista, por que que você faz entrevista? Porque eu gosto, porque eu acho bacana, porque eu acho legal. Morreu o gato. Agora, Max, para que você é jornalista? Para que você tem um podcast de entrevista? Aí é mais profundo. Será que é para que eu possa mostrar para as pessoas aquilo que eu acredito? Será que é para que eu possa estar numa situação em que eu também vou me expor, ou também eu vou tentar captar do outro aquilo que eu acho importante? Será que é para que eu possa aprender com várias pessoas, que um dia eu entrevisto um psicólogo, outro dia eu entrevisto um jornalista, outro dia eu entrevisto um médico, eu entrevisto um bancário? Será que é para que eu possa captar nas pessoas alguma coisa que eu precise para eu poder ser melhor como ser humano? Então, quando você começa a questionar os seus paraquês, a gente começa a estar mais ciente de quem eu sou. Quando eu conheço melhor essa máquina, eu começo a viver melhor, começo a sofrer menos, gastar menos energia para fazer mais coisas. Então, acho que também é importante a gente saber quem a gente é, como é que a gente funciona, para que a gente possa estar melhor no mundo. E estar melhor no mundo é você sofrer o menos possível, porque sofrimento sempre vai ter na vida. E o que é sofrer o menos possível? É eu entender que às vezes o que o outro faz comigo não é porque o outro não gosta de mim, é porque ele não dá conta de fazer diferente. Aí eu vou sofrer menos, sentir menos raiva, me sentir menos injustiçado, me sentir menos vítima. E aí você vive melhor. Porque eu acho que o objetivo todo na vida é você viver o melhor possível dentro do que você é. Ótimo, Fábio. Estamos chegando aqui no fim da nossa entrevista e a gente falou muito sobre trabalho, carreira. Como que é o Fábio William fora do trabalho? Sei que é difícil falar sobre vida pessoal, mas algum hobby, alguma curiosidade que você queira compartilhar com o nosso público? Eu sou um homem comum, uma pessoa comum. Eu tenho uma sorte de ter uma esposa fantástica que sempre me apoiou em tudo. Isso é muito importante. Se você não tiver... Eu sou psicólogo hoje por causa da minha mulher. Por causa de uma frase que ela disse. Quando eu, com 39, quase 40, pensei, puxa, mas estudar, fazer uma outra faculdade, a essa altura do campeonato, né? Entrar um monte de menino de 19, 20 anos, eu ali no meio, 5 anos, e depois ainda vou fazer ainda, se for seguir mais 2 anos de pós-graduação, é muito tempo. Foi aí que ela me disse uma coisa que mudou tudo. Ela falou, meu bem, se você entrar na faculdade hoje e estudar, daqui a 5 anos você será psicólogo. Se você não entrar e não estudar, o tempo vai passar do mesmo jeito. A diferença é que você não será psicólogo. Naquele momento isso fez todo sentido para mim. Então, se eu estou aqui, entre outras coisas, foi essa frase. Se ela falasse qualquer coisa que não fosse isso, eu não estaria aqui conversando com você sobre psicologia. Sobre jornalismo, outra coisa. Então, isso é muito importante. Então, eu tenho a sorte de ter uma família fantástica. Então, eu tenho rede social porque meus filhos insistiram. Então, assim, sou um homem comum, de hábitos comuns, não saio muito de casa, um cara muito simples, que minha mulher não ouça dizer isso, mas, por exemplo, todas as vezes que eu saio de casa, ela fala, não, Fábio, troca essa calça, troca essa camisa. Não, mas tá tudo bem, não, tá tudo bem, não. Você vai ver, alguém vai te conhecer, vai tirar uma foto com você, mas tudo bem, não tá tudo bem, muda essa camisa. Eu sou extremamente simples, de uma família simples, de uma família pobre, de um homem que batalhou muito, de uma mulher que batalhou muito. Então, assim, eu não tenho motivo algum. Sabe que é zero? Como o pessoal fala, para se achar. Então, ao estar aqui, estão terminando, eu quero te agradecer muito por ter sido convidado por você. E eu me sinto extremamente lisonjeado por isso. Até por não me achar, por saber que eu sou uma pessoa extremamente simples, de uma família pobre, trabalhadora, que tem que trabalhar para poder conseguir o pão nosso de cada dia.
Até por saber que a gente nunca é nada, você está em algum lugar. Então, eu estava como apresentador da Globo. Eu estou como psicólogo, porque eu sou só psicólogo se tiver alguém que queira tratar comigo. Se ninguém quiser tratar comigo, eu não sou. Então, quando uma pessoa como você, quando um jovem jornalista de uma capacidade muito grande, se dá o trabalho de me enxergar, se dá o trabalho de me convidar, então eu fico extremamente agradecido por estar aqui, agradecido às pessoas que se dão ao trabalho de me ouvir, de achar que... e como eu falo, e é verdade, então se o que eu disse fez algum sentido, que bom. Se não fez sentido, me desculpe. E obrigado a você que assistiu 10 segundos, que assistiu ao programa inteiro. E também obrigado a você que não quis saber, que faça alguma crítica, está tudo bem. Eu posso aprender com ela, eu posso melhorar com ela, eu posso tentar fazer melhor na próxima vez. Então, assim, o Fábio como pessoa é apenas uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa. Fábio William, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Acho que a gente ficou mais ou menos 1 hora aqui. É uma aula para mim estar aqui sentado com você. Tanto tudo que eu já vi seu na TV, e não só, como você falou em um momento aqui na entrevista, o porquê e o para que fazemos. Me sinto realizado em poder ter tido esse papo com você e levar tanta inteligência, tanta experiência para quem está nos assistindo. Muito obrigado de verdade. Obrigado a você mais uma vez, obrigado a você que acompanhou. E se alguém achar que quer me dar o privilégio de me acompanhar, no Instagram e também no TikTok é @FábioWilliamReal. William com 2 L's e M de Maracanã. Muito Perfeito. obrigado, Max. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado você que assistiu essa live aqui durante todo esse tempo. Estamos nas redes sociais, @Viropauta e o novo @ViropautaDF, com notícias que estão... Eu gosto de falar sempre o nosso slogan, né? Se tá todo mundo falando é porque virou pauta. E o Fábio William foi nossa pauta de hoje. Eu quero agradecer a RecPlay Studios aqui de Brasília, que possibilitou fazer essa live com toda essa qualidade técnica. Nos vemos nos próximos vídeos. Não deixe de seguir o nosso canal, nossas redes sociais. E até a próxima.